costumam ser muito limpos, mas os famosos banhos de gato são responsáveis por um probleminha que deixa muito tutor de cabelo em pé. E a gente vai te ajudar a entender quando se preocupar com a famosa bola de pelo. Então, as bolas de pelo, elas são chamadas também de tricobenzoares. Então, elas são formadas toda vez que o animal se higieniza. Então, toda vez que o animal se lambe, acaba engolindo um pouco de pelos. E no estômago ou no intestino, acaba se acumulando essas bolas, tá? Então, elas são as famosas bolas de pelos. Normalmente, essas bolas de pelo elas são benéficas, elas não causam nenhum malefício à saúde do animal. Mas digamos que eles comecem a produzir em excesso essas bolas ou não consigam eliminar pelas vias naturais, ou seja, pelo vômito ou pelas fezes, o animal acaba tendo alguns sinais clínicos. Quais são eles? Uma dor abdominal, um desconforto, um inchaço, falta de apetite e até engasgo. Tá? Então esses são os sinais de que essas bolas de pelo estão causando algum malefício para o animal. Se elas forem produzidas em grande quantidade ou não forem excretadas, eliminadas, pode causar alguma obstrução intestinal. Tá? Então, normalmente, animais que têm obstrução intestinal por conta de tricobenzoares, eles têm que ir para procedimento cirúrgico corretivo. Então, a gente precisa realmente operar o animal, abrir o intestino, cavidade, para poder corrigir essa alteração. Existe no mercado alguns produtos, inclusive rações, que já vêm com essa função de ajudar na eliminação ou diminuir a produção de bolas de pelos. Então, assim, as rações super premium, em geral, elas têm essa função. Existem as pastas. Pastas são suplementos que auxiliam na eliminação pelas fezes. Existem petiscos e até as graminhas. Existem graminhas que a gente compra em pet, que a gente consegue plantar, e eles, quando ingerem essas graminhas, acabam ajudando na eliminação. Inicialmente, as pastinhas a gente consegue fazer diariamente e com o tempo a gente vai desmamando, vai fazendo uma vez por semana para o resto da vida do animal. Petiscos a gente pode dar a quantidade recomendada pelo fabricante todos os dias ao animal e a ração como forma de alimento. A gente consegue manter o animal livre ou diminuir essa produção de bolas de pelo com a ingestão da ração também. Em geral, na verdade, toda urgência ou emergência tem que correr para o veterinário. Mas digamos que em casa ele tem algum desconforto abdominal ou ele não esteja conseguindo comer a ração dele. Até você conseguir levar ao veterinário, dê algo assim um pouquinho mais leve, uma comidinha de boa digestibilidade e hidratar muito. A hidratação também ela influencia na eliminação das bolas. Eles têm muita dificuldade em beber água. A gente pode usar alguns truques, por exemplo, colocar no fundo do caquinho da água uns grãozinhos de ração. A gente pode fazer isso com a ração seca. Existe também a alimentação úmida. A gente pode acrescentar, além da umidade que já vem na alimentação, colocar mais um pouquinho de água. Então, tudo isso acaba estimulando. Colocar pedrinhas de gelo. Alguns animais gostam e bebem água de coco, no caso dos felinos. Então, assim, tudo isso pode ser oferecido. Quando o condutor perceber que o animal está vomitando várias vezes ao dia, ele está vomitando ou tendo engasgos que não são produtivos, ou seja, que não está saindo nem bolas de pelo, somente secreção gástrica, então isso já é um indicativo, tá? Sinais também como não defecar, ou seja, vai a caixinha de areia, o animal sente dor ao defecar, também é um alerta para poder correr ao veterinário para poder fazer a correção desse problema. Normalmente os vômitos, principalmente quando eles estão associados com diarreia, acabam causando desidratação, porque a maior parte do corpo é composto de água. Então, se o animal vomita constantemente e ainda associado tem outra alteração gastrointestinal, acaba desidratando. Então, corre para o veterinário para poder fazer a reposição hidroeletrolítica. Os gatos persas, angorás, os de pelo longo, eles têm muita propensão realmente a produzir mais bolas de pelo. Então, quem tem animais dessa raça precisa realmente intensificar a escovação, fazer o uso desses produtos para diluir bolas de pelo e sempre, quando possível, fazer um check-up nele anual.
né, para poder ver se há alguma alteração gastrointestinal que a gente já possa ir corrigindo. Infelizmente, não tem como a gente diagnosticar só com avaliação clínica. Realmente, os exames de imagem eles são bem necessários, né? Nesses casos, a ultrassonografia, radiografia, eles são essenciais para a gente diagnosticar o problema. Para os tutores de gato, principalmente os de pelo longo, é sempre importante vocês fazerem a prevenção, com escovação, com a administração das medicações. Então é importante prevenir para a gente poder fazer com que o animal não desenvolva um quadro mais grave, né? Então é importante realmente sempre a prevenção. Nos grupos de WhatsApp, o assunto sempre surge cercado de muitas dúvidas e acaba confundindo mais do que esclarecendo. A nossa dica do VET de hoje é sobre colapso de traqueia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um problema que é bastante recorrente na rotina dos tutores. Seu cão tosse ou mesmo se engasga, os engasgos dele chegam a causar falta de ar, isso te preocupa? Então, o seu cão pode ter o que a gente chama de colapso de traqueia. Eu trouxe aqui um modelo de uma traqueia de um suíno. É basicamente a mesma traqueia do cão. Então, a traqueia é uma estrutura que é para ser algo rígido, é formada por cartilagem e normalmente ela não é flexível, ela é bastante rígida. A traqueia basicamente serve para que haja a passagem de ar ligando a via oral ao pulmão. Basicamente, o animal respira por esse tubo. Então, o que é que ocorre? No colapso de traqueia, vai haver um amolecimento dessa cartilagem da traqueia e diminuição do espaço respiratório do animal. Isso vai gerar tosse, vai gerar falta de ar, porque no momento que há a passagem de ar, essa traqueia se fecha, isso por alguns segundos, não por muito tempo, mas ela dá uma fechadinha e causa todo aquele problema que a gente percebe. Tosse, a falta de ar, o animal fica desesperado e, consequentemente, o tutor também. Então, alguns dos sinais que a gente pode estar detectando são esses, tosse principalmente e falta de ar. Em casos mais severos, a gente pode ter até o desmaio, né? Como é que vai fazer o diagnóstico disso? Antes de qualquer coisa, percebeu que o seu animal está tossindo, está tendo esses problemas, leva para o veterinário. Ele vai determinar exatamente se o animal tem o problema, o colapso de traqueia, e se esse problema está num grau mais avançado, que aí tem várias formas de tratar e só o veterinário vai saber fazer isso com mais propriedade. É interessante que seja dito que algumas coisas aumentam esse problema. Quais seriam? Se o animal for obeso, animais de raça pequena, uso de coleiras inapropriadas para a raça. Então todas essas coisas vão facilitar ou vão aumentar a probabilidade do seu animalzinho ter colapso de traqueia. Então, o primeiro passo para você diagnosticar se seu animal tem ou não colapso de traqueia é levá-lo para o veterinário. Ele vai saber fazer o direcionamento e orientá-lo melhor, determinando assim o grau e qual o melhor tratamento a ser feito nesses casos. Você tem alguma dúvida? Envia para a gente através das redes sociais, vai ser um prazer respondê-las aqui no programa. Depois do intervalo, os cuidados com a saúde do Yorkshire e ainda tal mãe, tal filha.
você vai conhecer as fofurinhas Amora e Safira. Não sai daí, a gente volta já.